Sim. E aí? Vamos começar então? Agora sim. Vamos, manda bala, pode. Estou aqui de ouvinte e eu Tá bom. vou vendo aqui as perguntas da galera. Beleza. Então, vou explicar pro pessoal, não sei se todo mundo sabe mais ou menos, né? O que a gente tinha combinado de falar sobre hoje. Mas contar um pouco sobre a minha história, sobre como é a confeitaria em restaurante. E o que eu fiz até agora, como que eu cheguei no Charco, enfim. Então, acho que para eu começar essa história, eu teria que começar lá atrás, onde que eu me formei, né? O que eu fiz até hoje. E eu sou formada em gastronomia, não sei se todo mundo sabe, pela Univale, em Santa Catarina. Sou gaúcha, com esse sotaque. Desculpa. E tô morando em São Paulo faz 8 anos já. Hoje eu tenho o Charco, um restaurante de cozinha brasileira com o Tuca. Um minutinho que eu sei que a conexão tava baixando. Aí eu acho melhor a gente ficar aqui, que é mais garantido. Peraí. Eu me formei em gastronomia em 2012, se não me engano. Já fazia uns 10 anos que eu trabalho com cozinha, com confeitaria. Comecei na... Desculpa, gente. Começo a falar, começo a ficar afobada, ansiosa. E eu, na verdade, sempre quis ser cozinheira, nunca quis ser confeiteira. Mas eu vim fazer, tem um estágio obrigatório na nossa faculdade que é obrigatório no final todo para se formar no curso. Tu escolhe um restaurante no Brasil para fazer estágio. Um minutinho. E eu escolhi um restaurante em São Paulo para fazer 2 meses de estágio. Acabei vindo porque eu queria fazer cozinha, era um restaurante contemporâneo e tal. E quando eu cheguei só tinha vaga na confeitaria. E na época eu lembro que eu fiquei muito chateada. Que eu falei, poxa, eu investi, porque era um investimento, né? Ficar 2 meses sem trabalhar, eu não tinha condições, tinha largado o emprego para fazer esse estágio. E eu falei, poxa, agora eu vou fazer na confeitaria, sendo que eu nem gosto de confeitaria e nem quero ser confeiteira. Então eu fiquei muito arrasada. Tipo, não acreditava que eu teria que ficar 2 meses fazendo sobremesa. E eu não tinha experiência nenhuma em sobremesa, eu trabalhava fazia 1 ano ou 2 numa cozinha. Chefiava a cozinha na época em Santa Catarina, mas não tinha zero experiência, né? 2 anos de cozinha. E aí, quando me colocaram na confeitaria, a confeitaria do restaurante era super elaborada. Era nível, assim, muito legal. Os chefes tinham... Só um minutinho. Os chefes tinham morado na Espanha há muito tempo. Um deles era espanhol, era um casal. E a confeitaria era incrível, assim. E eu fiquei 1 semana e eu falei, meu Deus, dá para aprender muita coisa. É muito legal mesmo. E comecei a gostar daquilo, vi que tinha muita técnica, muito estudo, porque a gente tem um pouco de preconceito, né, com a confeitaria. Hoje está mudando, mas ainda tem pessoas que, só fazer um docinho, um bolinho, mistura tudo e, enfim, e dá certo. Mas não é nada disso, né? A gente sabe, depois que tu entra no mundo da confeitaria, tu vê que não tem nada a ver. Que tem muito estudo, muita técnica, muita coisa para fazer, para aprender, e não acaba, parece. Para mim não acaba. Eu tô sempre aprendendo coisa nova. Eu acho que eu já sei sobre sorvete, e quando eu vejo, eu aprendo uma coisa diferente para fazer um sorvete melhor, sabe? Por exemplo. Então, e aquilo foi que despertou a minha vontade em ser confeiteira. Que na época eu até pensava assim, quem sabe um dia eu vou fazer um estágio ou trabalhar numa confeitaria só pra ver, pra garantir que eu não quero ser confeiteira. Porque eu tinha certeza que eu não ia ser confeiteira, não ia trabalhar com doce, não ia, enfim. E isso aí foi quando mudou, tipo, realmente minha vida. Eu falei, não quero mais trabalhar em cozinha de jeito nenhum.
vou trabalhar só com confeitaria. Voltei, acabou que fiz meu estágio só na confeitaria, e aí quando quiseram me trocar de praça eu não quis. Eu falei, não, vou ficar na confeitaria, quero aprender tudo que eu puder. E, e aí voltei para Santa Catarina, fiz minha banca, que é final, né, na faculdade, apresentei uma criação de um prato, de uma sobremesa e tal. E decidi que eu queria vir embora para São Paulo. E porque eu sempre quis vir morar em São Paulo para trabalhar aqui, porque eu achava que, não sei, eu tinha essa vontade de vir para conhecer os restaurantes aqui, porque na época estava começando a bombar a confeitaria, a gastronomia, né? Muitos restaurantes e o Brasil em alta também. Com o Alex do Dom, na época, estava em quarto lugar melhor do mundo. E eu falei, não, vou para São Paulo, vou ver o que eu consigo. E me chamaram para trabalhar nesse restaurante. E acabou que eu fiquei lá um tempinho, mas surgiu uma vaga no Dom, na confeitaria. E aí eu fiz um teste com outras pessoas e fui aprovada para entrar na confeitaria. Entrei como auxiliar de confeitaria. Eu tratava todas as sobremesas no serviço da noite. Eu fazia algumas produções do dia. E fiquei assim, acho que por um ano, aprendi muito. E aí depois. Aproveitar. E aí fui. No fim, eu fiquei quase 2 anos lá. Que daí eu passei por outras praças, passei por toda a produção, até que eu cheguei o momento que o chefe que estava lá há 7 anos. Eu tava lendo uma pergunta aqui. O chefe que estava há 7 anos ia sair. E aí me ofereceram a vaga para chefiar a confeitaria, toda a produção, esse serviço, ficar responsável. E aí no fim disso foi uns 2 anos, nessa do começo até o final, e eu saí porque eu não achava que eu estava preparada para assumir uma confeitaria daquele nível, né? Porque eu tinha praticamente aqueles 2 anos de experiência em confeitaria, assim, tudo que eu tinha aprendido tinha sido lá. Eu era muito nova, eu tinha 21, 22 anos. E aí eu falei, não, eu não me sentia preparada e eu ficava frustrada por não estar preparada, por ter que não saber criar uma sobremesa, não tinha ideia como que eu fazia para empratar uma sobremesa, criar uma sobremesa do zero. Eu não tinha nem ideia como é que eu começava, o que que eu fazia. Se eu via num livro, se eu pegava uma fruta, um sabor, o que que eu fazia, não tinha ideia. Então eu falei, não, volta, né, o pé no chão, porque tá na confeitaria do Dom, tipo, os melhores restaurantes do mundo, o melhor do Brasil, tudo, todo mundo olhando para lá, voltado para lá, é assim, incrível. Não tem nem como dizer a experiência que eu tive lá, das coisas que eu pude ver lá e aprender também, e as pessoas que eu conheci, que tem pessoas que até hoje estão na minha vida, enfim. E falei, vou fazer um estágio. Preciso aprender o básico, né, na confeitaria, porque eu não tinha condições de fazer curso também. Não tinha dinheiro, enfim, trabalhava muito, e aí eu falei, vou fazer estágio, vou investir um pouquinho aqui, um pouquinho ali, vou fazer os estágios. E fui fazer um estágio com a Lia Kinderé no Nordeste, no Ceará, que tem a Sucre, uma Uhum. fofa, querida. E fui fazer um estágio porque eu falei, não sei nem trabalhar com chocolate, como é que eu posso ser uma confeiteira, sabe? Tem nem noção. Tipo, o que eu sabia de trabalhar com chocolate é o básico do básico, que tu faz uma vez na vida e fala, tá bom, já sei trabalhar com chocolate. E aí fui lá fazer um estágio de um mês, e aí ela, no fim, a gente se deu super bem, ela gostou do meu trabalho, e ela me chamou, isso foi em janeiro, e ela me chamou para chefiar a Páscoa dela, a produção de Páscoa. E aí seria uma produção de 20 mil ovos de Páscoa. Caraca. Aham. E aí eu falei, tá bom, né? Tô aqui para aprender, então aí no fim eu ia ficar um mês e eu acabei ficando 5, morando lá. Fiquei 5 meses morando lá, fiz toda a produção de Páscoa, junto com ela e com a equipe dela. Ai, macarrão com a Edi, sim, o Thiago. E Edi trabalhava lá na Sucre com a gente.
Uhum. E aí aprendi muito com ela também da questão de organização, que é muito organizada a empresa dela, de questão de controle de, tipo, de produzir um volume tão grande também, de produzir do zero, embalar, etiquetar e despachar, né? Despachar, assim, porque a gente tinha uma fábrica e a gente mandava para as lojas, então, assim, toda essa logística que eu não tinha noção nenhuma, que era muito diferente, porque eu só tinha trabalhado em restaurante até então. E foi muito legal. E além da produção dos ovos, de tudo, né? De pensar em tudo, de, de mexer com chocolate tanto assim, aprendi muito com ela. Ela me ensinou muito sobre chocolate. E aí voltei para São Paulo e fui trabalhar com a Carole Crema. Trabalhei um ano com ela, então, porque nesse meio tempo eu pensei, acho que eu preciso aprender um pouco de confeitaria que não seja confeitaria de restaurante, Uhum. porque é muito diferente. Então eu falei, vou trabalhar com a Carole, vou ver se eu quero trabalhar com confeitaria, que estilo de confeitaria eu quero fazer também, né? Porque eu acho que a gente tem que ver todas as áreas para decidir, porque não é só ser confeiteira, né? Tem Uhum. 10 tipos de confeiteiros diferentes. É. Então tem Uhum. que. E aí eu trabalhei com a Carole também, mesma coisa, aprendi muito, porque daí entrava outra área que eu nunca tinha visto, que era a produção de bolos para casamento, bolo para festa, bolo de vitrine, doce de vitrine, docinho de festa, que eu não tinha nem ideia também. E aprendi muito. Teve Páscoa também, teve ovo de Páscoa, bastante chocolate, teve panetone, então eu fiquei um ano com ela. E também aprendi muito nessa questão, não só de fazer sobremesas e fazer doces, mas de como funciona a logística de uma empresa. E depois desse um ano eu percebi que realmente que eu gostava era fazer sobremesa em restaurante. Eu Uhum. falei, fiz de tudo, fiz bolo de pasta americana, docinho de festa, casamento, e chocolate, bolo e panetone. Mas eu falei, não, realmente é muito diferente. Produção é diferente de serviço, né? Então tem isso também. Tem o confeiteiro de produção e o confeiteiro de serviço que a gente fala, É. que é totalmente diferente também, para quem não sabe. E, e aí eu nesse período de transição, daí eu saí e fui comecei a trabalhar no Nino, no restaurante do Rodolfo, que ele estava recém começando, tinha alguns meses o restaurante, o Nino, tinha só o Nino, não tinha todos os que já tem, e ele precisava de alguém para confeitaria, porque como estava crescendo, ele precisava de alguém para confeitaria, para ajeitar as receitas, porque eram os cozinheiros que faziam a parte da confeitaria, era muito pequeno, era um restaurante muito pequeno, e aí eu entrei lá para isso. Então era 4 sobremesas no começo, era tiramisu, panna cotta, cantute, era bem simples. E era muito legal, porque também, e foi um outro aprendizado, porque eu tive que entender as sobremesas italianas, que eu também nunca tinha trabalhado, sabia de livro e tal, mas não sabia as receitas clássicas, como fazer todas e por que fazer de tal jeito e não de outro. E aí eu fui aprender toda a confeitaria italiana e e aí foi muito legal, foi muito desafiador, porque é muito simples, poucos ingredientes, mas não é fácil. As pessoas acham Uhum. que é só misturar tudo, né? Em tiramisu. O panna cotta é só uma gelatininha com geleia. Sim, mas é uma gelatininha que pode ser horrível e pode ser muito boa, né? Uhum. Porque pode ser uma goma de mascar, às vezes. Então, foi bem legal, porque foi quando eu comecei a ver que dava pra fazer as coisas que eu gostava de fazer eram simples, mas com sabor, bem feitas, assim, sem muita frescura para enrolar, só para as pessoas verem 50 mil ingredientes no prato e não saber o que estão comendo e para a pessoa nem se dar conta do sabor que tem, enfim. E, e aí eu trabalhei lá por quase 3 anos, mais ou menos, que daí envolveu também não só confeitaria, foi confeitaria do Nina, aí depois começou a crescer outros restaurantes, e aí abriu um bar, um dos bares eu chefiei por 6 meses como chefe de cozinha, porque a gente era muito próximo, e ele precisava de alguém para chefiar.
o bar nos primeiros meses para organizar a cozinha e tal, como eu já tinha sido chefe de outros lugares. E, e me desconcentrei aqui com os comentários que eu fiquei olhando. E aí fiquei 6 meses e falei, ok, 6 meses, mas chega pra mim porque eu não quero ser cozinheiro, não gosto. Tipo assim, eu faço se precisar, tipo, já sei como fazer, mas não é o que eu gosto. E aí acaba sendo desgastante, né? Porque trabalha 12, 15 horas por dia e fazendo ainda uma coisa que tu não quer fazer. Então, aí voltei pra confeitaria, a gente montou uma estrutura bem grande de confeitaria. É bem legal. E abriram outros restaurantes, então acho que tinha 4 restaurantes e eu era responsável por todas as sobremesas. Eu e mais 2 confeiteiros. E Minha filha tá animada? tá brincando. Tudo bem. E aí teve o Nino, o Pepino, aí tinha a Salomeria, aí tinha abriu um da Marino, que daí eu criei todas as sobremesas também do zero. E logo em seguida, o Tuca também trabalhava lá, para quem não sabe, não conhece a história, enfim, o Tuca, a gente tá junto e fazer 10 anos esse ano. E aí ele trabalhava lá no Nino, e aí chega um momento que tu tem que tomar decisão, né? Por mais que não seja fácil, porque a gente trabalhava lá, gostava de trabalhar, tava há bastante tempo, tinha uma amizade muito boa com o Rodolfo, e daí a gente falou, não, acho que tá na hora da gente abrir um restaurante, né? Vamos ver o que a gente consegue fazer. E ter o nosso negócio, fazer as coisas que a gente queria, porque, querendo ou não, todos os lugares que a gente passou, a gente sempre gostou muito do que a gente fazia, de trabalhar, mas não era o que a gente queria fazer, porque era outro estilo de cozinha, ou porque é o estilo do dono do restaurante, geralmente o chefe, né? E aí o Tuca sempre teve essa vontade de ter um restaurante, então acho que a maior vontade sempre foi dele por ser cozinheiro e querer ter o seu próprio restaurante, e eu embarquei junto nessa, né? E aí a gente foi assim que surgiu o Charco. Depois, claro, não foi assim do dia pra noite, saímos, tchau, vamos embora, vamos abrir um restaurante, não. Mas foi quando surgiu, ele já tinha essa ideia há muitos anos, mas foi quando realmente a gente falou, não, temos que fazer alguma coisa e, né, realizar. E aí, isso no final de 2019, a gente conseguiu abrir, a gente conseguiu, encontramos um sobradinho pequenininho nos Jardins, como a gente queria, um restaurante Que é uma pequeno. graça. É Obrigada. muito lindo. E a gente queria fazer comida que a gente queria simples, mostrar um pouco da cozinha, porque a gente é gaúcho, um pouco da cozinha do sul, que não tem aqui em São Paulo. Não é que não tem, mas não é muito conhecida, porque as pessoas deduzem que a gente come só churrasco no Rio Grande do Sul. Mas não, tem muita influência italiana, espanhola, portuguesa, tem alemã muito, então, assim, tem muito mais do que só carne, muito mais. E o Tuca ele sempre trabalhou com carne, com embutidos, e sempre gostou muito de fazer coisas na rústica, assim, na grelha, no fogo, no carvão, sempre. Então, foi uma coisa que juntou pra gente ter a ideia do charco, como criar, assim, que tipo de cozinha a gente vai servir, né? Uma cozinha brasileira, mas o que? Só brasileira? Vamos servir dendê e muqueca, que todo, tipo assim, que é muito conhecido, que é uma delícia, mas que não tem nada a ver com a gente, só porque as pessoas gostam. Então vamos arriscar e fazer uma coisa que ninguém, que é nova, é um pouco diferente, às vezes, para as pessoas, né? E que é muito normal pra gente, mas as pessoas não sabem. Tipo, comer muito salame, comer muito pão, queijo, a gente come muita lasanha, massa. Não tem no charco, mas a gente come muito risoto. Então, no sul, além da carne, e muitos legumes, muitos vegetais a gente come. E, e aí, antes disso, voltando um pouquinho, a fofinha. Tá inquieta. Não, tranquilo. E
Mas nesse período antes, até chegar ao charco, eu também achava que sempre que eu podia, eu investia muito em ou fazer um curso, uma aula, ou estudar em alguma coisa que pudesse aprender, porque eu sempre, mesmo depois de todos esses lugares que eu passei, ter trabalhado com muita gente assim, que me ensinou muito, eu nunca não acho, continuo não achando que é suficiente. O conhecimento que eu tenho de confeitaria, eu acho que sempre dá para aprender um pouco mais. Então, nesse meio tempo, eu sempre que eu pude, eu fiz cursos específicos para aprender um pouco mais de chocolate, um pouco mais de bolo, um pouco mais. E assim, eu já fiz 3 cursos diferentes de chocolate e toda vez que eu vou fazer um curso de chocolate, eu aprendo uma coisa diferente, básica, assim, tipo, como misturar uma ganache, que eu falo, como que eu nunca pensei nisso, sabe? Então, assim, e aí eu sempre investi, sempre que eu pude, financeiramente, né? Porque. Tão caro. E. É. E aí chegamos até o charco. Aí eu vou contar um pouquinho do desafio do charco, da confeitaria no charco. E aí, o maior desafio, né, tu vai abrir um negócio, aí não é o maior, mas tem milhares de coisas na cabeça, tipo, vai dar certo, não vai dar certo, vamos sobreviver, os cachorros latindo. Vamos sobreviver, vamos pagar as contas, não vamos conseguir, porque depende só de ti, né? No fim das contas, é aquilo que eu falei, que eu tava falando, tu não pode mais se esconder atrás de ninguém, de tipo, não deu certo, ok, é um emprego, mas tipo, não sou o dono do restaurante, tu tem que resolver tudo. E ainda, além de resolver tudo, ser criativo e criar coisas para o cardápio e testar e ver custo, quanto custa uma receita e saber se pode pôr, não só fazer o que tu quer, porque também tu não pode só pegar os melhores ingredientes e fazer a melhor comida e sem tá nem aí, porque senão não sustenta o restaurante e é 1 milhão de coisas assim que tu fala, meu Deus. E agora, né? Então, tudo isso pesa muito e tanto que a gente teve alguns meses antes, acho que uns 2, 3 meses, uns 2 meses no máximo. Eu acho que foi bem em cima, assim, a gente fez uma obra muito rápida para conseguir abrir, porque a gente não podia ficar parado e aí a gente não teve muito tempo na cozinha, então foi muito intenso, assim, temos que criar, a gente tinha os pratos na cabeça que a gente queria fazer, mas a cozinha não estava pronta, então foi meio que uma loucura, assim, tá? O que a gente vai fazer? E, e tanto que quando eu abri o charco, eu faltava sei lá, 3 dias, não, 3 dias antes do primeiro jantar. A gente fez um almoço para os jornalistas e eu tinha só 2 sobremesas no cardápio. Que eu já nem tava gostando da sobremesa, que eu falava, meu Deus do céu, como é que eu vou criar uma sobremesa? E eu queria, a minha meta era ter 4 sobremesas no cardápio. Quais E eram as sobremesas? era o buchá e o cacau. Ah, que são maravilhosas, pelo amor de Deus. Sim, mas não era assim, tipo até que aí entra outra questão pessoal que eu sou muito chata, muito perfeccionista e eu muito me auto-saboto também, de tipo assim, não tá bom, não tá bom, não tá bom, e aí fico e não quero, não vou servir, até que eu falo, não, tem que depois a gente vai e vai ajeitando, sabe? Às vezes tem que ser assim, porque senão tu insiste tanto no negócio. Não, eu tive que ok, agora é eu comigo mesmo e Impor a voz. quem for me ajudar, ok, vai me ajudar, mas é eu principalmente. Então, e aí foi aí que eu aprendi que cada um aprende e cria de uma forma totalmente diferente, porque eu sempre, na verdade, nessa questão de autossabotagem, né, de ficar, a gente fica, ai não, porque não, sofrendo antes mesmo de testar, né? Teve uma sobremesa que também, o limão, não sei se tu sabe aquele limão que tem no da Marino. Uhum. Ele também era uma sobremesa que eu tipo, tava no auge das frutas e só um exemplo pra vocês entenderem como eu ficava assim, que às vezes a gente fica sofrendo, mas nem sabe, não vai até o final, né? Eu fiz a forma de silicone, daquele limão, com limão natural. Fiz a forma de silicone, fiz o limão e aí eu queria pintar, fazer a casquinha de chocolate por fora e eu tava com medo, eu falava, não vai dar certo, não vai dar certo. E aí eu deixei 2 meses no freezer, 2 meses, não, 2 semanas no freezer e falei pro Tuca, não vai dar certo, não vou nem testar. Aí ele falou, mas tu nem testou pra saber se vai dar certo. Aí eu fui lá, testei, deu certo, enfim, tá lá a sobremesa até hoje. Então, assim, às vezes a gente fica, sabe, com aquela
E aí isso acontecia muito, né? De tipo, comigo. Eu ficava, eu não sei nem, eu não tenho ideia. Eu sei, eu falava, eu sei fazer sobremesa, sei fazer doce. Agora empratar, não tenho nem ideia como é que começa. Mas daí, tipo, eu não tentava empratar. Então eu falava, tá, mas como é que eu não sei empratar se eu não tento? E se eu não tentar, eu nunca vou aprender e nunca vou melhorar, né? Então, aí eu foi vários bloqueios assim que foram saindo automaticamente porque eu falei, ou eu faço, né? Não tem escolha. Então eu vou ter Agora. que fazer do começo ao fim, eu vou ter que fazer a produção, fazer a composição e fazer o empratado também. Então, né, por favor, me ajuda, eu para mim mesma. E aí foi isso, foi como comecei a ficar mais tranquila de tipo, tá bom, se der errado eu vou ajeitando, vou fazendo, vou ter que, né, não vou acertar sempre, porque não tem como, ninguém acerta sempre. Então eu foi legal porque eu fui aprendendo assim, tanto que a cuca depois entrou no cardápio, eu queria botar a cuca, que era uma releitura de uma sobremesa que a gente come muito no sul. E eu falei, como é que eu vou fazer um bolo com farofa, né, com crocante, um crumble e fruta, assim, vou cortar uma fatia de um bolo e eu falei, que complexidade tem nisso, né? E aí, no fim das contas, eu falei, eu vou tentar desconstruir, vou ver o que eu faço, vou pegar os ingredientes da cuca e vou fazer. E no fim era a que menos tinha complexidade de técnica, mas era a sobremesa que as pessoas mais gostavam, que as pessoas mais comiam. Tipo assim, o empratado era simples, era uma maçã caramelizada com o crumble em cima e um sorvete, uma canela de sorvete. E aí, eu não queria botar no cardápio, porque eu falava, eu não vou botar uma sobremesa assim, que tenha só umas frutas assadas. Eu ficava, né? Umas frutas com crumble e um sorvete, não é possível. E aí todo mundo, por favor, Nath, deixa, não tem problema, sabe? Foi aí a sobremesa que me fez ver que tá tudo bem, sabe? O importante é ser, principal para mim, sempre foi ser boa, ser saboroso, ser gostoso, ser ter equilíbrio. Então, assim, e aí a gente fica se martirizando tanto por uma coisa que às vezes nem é tão importante, que é importante, claro, empratado, mas que não é o principal do prato, né? Eu acho que o principal é o sabor, a história que quer contar também, o porquê de estar fazendo aquilo. E aí, no fim, foi assim que eu comecei a entender como que eu criava, como que eu funcionava a minha cabeça na confeitaria, sabe? Foi o momento que eu realmente vi, E aí foi se tornando um pouco mais fácil. Acho que no final do ano passado foi se tornando um pouco mais fácil. Mas ainda tem até a, menina, a Ju, que trabalha comigo na confeitaria, que faz a produção junto, ela fala, quando eu crio uma sobremesa nova, ela fechou e fala, ai meu Deus do céu, ela fala, vai demorar 2 semanas para empratar esse prato. Eu falo, não, dessa vez vai ser rapidinho. Calma. E ela, ai meu Deus do céu, por favor, não demora tanto, porque daí emprata e tira. Enfim. E aí eu percebi que pra mim, como funciona melhor para criar, é, eu tenho que ter uma. Eu crio muito com a minha memória afetiva, assim, memória de que eu já comi na vida. Não só da afetiva de ai, minha mãe e tal, não, mas de que eu comi e que eu. Ai, tem lugares que eu fui, restaurantes que eu fui, que eu já comi uma sobremesa e que eu falo assim, eu preciso de uma sobremesa com essa textura, sabe? Não é nem o sabor, nem a ideia da sobremesa, é tipo assim, eu quero essa textura. Aí aquilo fica na minha cabeça e eu falo, não, agora eu vou ter que fazer uma sobremesa com essa textura. E eu não paro até que eu consiga chegar naquela textura, assim, porque aquilo fica martelando na minha cabeça. E aí foi como eu percebi que eu criava, assim, que saíam as sobremesas, sabe? Todas que eu consegui fazer foi tipo assim, tá, quero fazer uma sobremesa de jabuticaba. Que nem a que foi, acho que foi uma das últimas que eu fiz, mas tá, jabuticaba, o que combina com jabuticaba? E aí eu fico nessa, tá, o que eu já comi de jabuticaba, porque eu comia muito na minha infância, com o que eu comia, como que eu comia, e aí tudo isso vai, acho que vai trazendo outros sabores que eu já experimentei, e vai juntando com as coisas que eu já vi, né, com o que eu já aprendi até hoje, e com as coisas que eu experimentei, com as coisas que eu pensei, que eu vi, tipo fotos que eu estudei, que eu fiz cursos, enfim, e aí eu consigo criar uma sobremesa. Acho que mais ou menos assim. Mas muito pela minha memória. Eu tenho.
Pode falar. Você acha que, porque ouvindo você falar, você acha que toda essa informação que a gente tem hoje de foto, de ter acesso aos outros profissionais, o que eles estão fazendo atrapalha um pouco você entender quem você é como Sim, profissional? eu acho que sim, sabia? Porque eu já passei por isso também em outros lugares, no chá também, de tipo querer fazer uma sobremesa. Pra mim, o sabor, pra mim, eu não consigo me olhar uma sobremesa, olhar uma foto e pensar, quero fazer uma sobremesa com esses ingredientes, tipo uma sobremesa, sei lá, de chocolate, maracujá e banana, qualquer coisa. E aí, eu quero fazer a sobremesa. Não, o sabor eu não consigo, não me influencia muito. O sabor, a composição dos sabores, sabe? Me dá ideias, mas não me influencia para criar. Agora, empratado, eu já percebi isso, que já teve momentos no charco que eu fui fazer um empratado e eu lembro que eu empratei coisas que pareciam, tipo, fotos que eu já vi, sabe? Coisas, referências que tu já viu. Aí eu falei, credo, isso aqui tá muito Instagram, não é? Não tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver comigo, sabe? Tipo, uma coisa muito, assim, eu falei, não, calma, volta, porque não sou eu que tô empratando. E aí, sim, eu acho que. E aí a questão é que tu tem que saber reconhecer isso e saber identificar até que ponto é o que tu quer fazer, o que tu quer mostrar e até que ponto tu tá copiando ou tu tá deixando as referências influenciarem o que tu tá fazendo, né? Porque referência todo mundo tem, né? Hoje em dia tudo é referência, não é? Ninguém cria a roda, né? Que cria inventa, não. Tu tem referência do que tu estudou, do que tu viu, do que tu comeu, do que tu fez, do que tu, enfim, de tudo da tua vida, né? Tipo, são 10 anos trabalhando e vendo coisas diferentes e com certeza tudo que eu tô fazendo agora tem um pouquinho de cada lugar que eu passei, de cada lugar que eu vi, que eu estudei, enfim, e livros. Então, tu tem que entender a diferença entre pegar as referências e fazer, transformar elas para ser a tua marca, não sei se é assim, a tua, sabe, o teu estilo, do que entender a diferença entre ser o teu estilo e ser uma cópia, ou ser só mais uma pessoa fazendo a mesma coisa que todo mundo tá fazendo, sabe? Que é o que acontece muito, né? Em todas as profissões, acho. Então, e aí isso tanto me, tipo assim, me incomoda muito, sabe? Eu não quero que seja, não porque eu quero ser diferente, eu vou fazer um negócio que não existe, não, porque provavelmente já existe em algum lugar, mas assim, fazer alguma coisa que tem um toque da gente, sabe? Tem uma diferença tipo, que a pessoa veja e saiba que foi pensado para fazer para ali, pro charco, sabe? Pro restaurante, não que tipo assim, só pegou uma referência na internet e foi e fez porque tá na moda. Enfim, e acho que é basicamente isso, mas assim, na questão da criatividade, que acho que também que vale comentar, da de erva mate, que assim, porque as pessoas às vezes não veem todo o trabalho por trás de criar um prato, de criar uma sobremesa, todo o estudo que é, toda. Porque de repente o prato surge e tá ali, né, na internet. Tu fala assim, é um prato novo. Mas às vezes tu tá lá fazendo há não sei quantos meses, pensando, quebrando a cabeça, que foi o que aconteceu com a erva mate. Que eu. E tudo tem um porquê, né? Eu falei, não, quero fazer uma sobremesa de erva mate. E foi lá bem no começo do chá, que eu acho que tinha uns 2 meses. Eu falei, não, vou botar uma de erva mate. Fiz um sorvete de erva mate, meu Deus do céu. Queria morrer, parece que eu tava comendo capim. Mato. Falava, gente do céu. Eu falava, não vai dar, não vai dar. Eu colocava aquela sobremesa, eu fazia, testava 1 milhão de coisas pra botar naquele prato. E aí tudo parecia, só conseguia sentir o gosto da erva mate, enjoativo. Eu falava, meu Deus, ninguém vai conseguir comer isso. Parece um monte de mato. E porque o meu foco era erva mate, tinha que ser um sorvete de erva mate. E aí eu fiquei, juro pra ti, acho que eu fiquei um mês testando, assim, tipo, todo dia fazendo alguma coisa diferente, testando aqui, testando, e sem ideia. E parece que vai bloqueando, né? Aí fica sem ideia. Fala, não, vou fazer. Aí tu tenta, pra mim, né, assim. Aí eu. Desculpa. Aí eu falei, quer saber? Eu vou desistir. Não quero mais saber de erva mate, não vou mais fazer nada. E assim, desisti, fiz outra sobremesa, que eu nem lembro qual que é, a de abóbora com coco.
acho que era. E aí eu falei, não quero mais. Um dia, se for pra você, vai sair uma luz divina da confeitaria, vai baixar uma sobremesa de erva mate aqui, eu vou ter uma ideia que não é possível. E aí eu abandonei a ideia e ficou acho que uns 6, 8 meses. E aí eu falei, eu vou testar de novo. Porque daí eu vi a Carla, que fez a live com vocês do Mate a Mate. E aí eu reencontrei, eu já conhecia a Carla de muitos anos que eu tinha conhecido ela. E quando eu trabalhava lá na Carole, e aí eu reencontrei ela no evento, daí ela falou, eu tô com uma erva mate nova, eu vou te mandar porque é maravilhoso. E ela é bem gaúcha, né, também. E aí eu vou te mandar porque tu precisa usar, que é uma delícia, não sei o que. Aí ela mandou a erva fininha de mate a mate, né. Aí eu falei, meu Deus, era uma delícia, né? É maravilhoso o produto que eles estão fazendo. E aí eu falei, quem sabe agora é a hora de eu testar de novo uma sobremesa com erva mate, né? Alguns meses depois. Aí foi quando surgiu a que tem agora de pistache com erva mate. Que daí também eu falei, eu percebi que o foco não precisava ser a erva mate, mas ela podia estar no prato como um ingrediente sem ser o principal, sem estar, tipo, comendo erva para todo lado, sabe? Então, daí veio a pistache com ervas, então ela ficou mais delicada. A erva também é muito melhor do que as ervas que a gente encontra no mercado, a moagem, a textura, o sabor da folha. Então, foi. E aí saiu, depois de 8 meses, sei lá, mais ou menos, uma sobremesa. E aí, por isso que eu falo que as pessoas às vezes falam, que legal, virou uma sobremesa com erva mate. Uma semana. Que Não, 8 rápido! meses. 8 meses sofrendo. E é isso. Vamos. Eu tava aqui boba ouvindo você falar, é tão gostoso. E lendo aqui o comentário da galera também super se identificando, que às vezes eu acho que quando as pessoas vêm, tipo, Natália tem um restaurante, ela faz a sobremesa que ela quer, a hora que ela quer, como ela quer, nem imagina todo esse processo por trás. Sim, o Então, sofrimento que é. E é super inspirador, né? Porque eu acho que todos Sim. nós sofremos em algum grau. Sim, claro. Claro, e cada um é de um jeito. Então, assim, que tem gente que tem facilidade mais para criar e aí cria de outra forma também, e tem outra dificuldade talvez de produzir, de ter organização, tem diferentes momentos, né, de dificuldade. E aí, e eu também é muito complicado porque eu percebi isso depois de muito tempo que é isso, tu tem que entender como tu não pode se comparar com os outros. Não adianta tu achar que porque o fulano faz sobremesa cada 5 sobremesas por semana, cria 10 sobremesas por mês. Eu pensava isso, sabe? Como que eu não consigo criar 5 sobremesas no mês, sabe? Se eu quiser fazer uma degustação, eu não vou conseguir criar 5 sobremesas para pôr. Tipo, aí eu pensei, eu não preciso criar 5 sobremesas por mês. Eu posso criar uma por mês ou a cada 2 meses, e aí tu entende que às vezes, porque não adianta fazer qualquer coisa só por desespero, isso é um ponto pra mim, assim, que às vezes que o Tuca ajuda muito falando sobre isso, porque eu me cobrava muito, falava, não, eu tenho que trocar a sobremesa. Ele falava, tá, mas tá escrito em algum lugar que tu tem que trocar a sobremesa? Deixa a sobremesa aí, o dia que tu quiser trocar, tu troca, ele falava. Porque daí eu ficava, não, porque eu não aguento mais essa sobremesa, 3 meses no cardápio, eu vou tirar, porque não aguento mais, eu quero outro, mas eu não tenho outro. Eu ficava. Então, assim, eu acho que a questão principal é não ficar se comparando com os outros e entender como que tu funciona, né? Como que e isso serve pra tudo na vida, né? Porque cada um é uma pessoa de um jeito e cada um tem uma experiência diferente. Ninguém vai, tipo, que nem eu falo, se nós duas fizermos a mesma sobremesa, vai ter gostos, sabores diferentes, porque com a mesma receita vai ser totalmente diferente. Alguma coisa vai ser diferente, porque tu aprendeu a bater um chantilly de um jeito, eu aprendi a bater de outro, tu aprendeu a fazer uma ganache de um jeito, eu aprendi de outro. Então, assim, não quer dizer que tá errado, mas cada um tem o seu ponto de vista, o seu ponto de vista sobre isso, sabe? E eu acho que assim, até a galera que está ouvindo aí, isso é uma conclusão boa para as pessoas começarem a entender que, como profissionais, essa troca que a gente está fazendo aqui agora, ela é importante de uma maneira geral, Sim. porque eu nunca vou, sei lá, eu vou me inspirar em você e até assim, não precisa nem ser, estou me inspirando nessa sobremesa dela. Não, eu estou me inspirando em você hoje como pessoa, com tudo isso que você está Sim, falando. claro. Porque é Então, isso.
Não, concordo também. Tipo, é isso, entender as pessoas que tu quer se influenciar, que tu quer e não copiar, né? E usar isso como uma forma de unir e de aprender mais e compartilhar coisas, né? Tipo, de que, poxa, que legal, a pessoa tá fazendo isso, me ensina, sabe? Me passa a receita. Esses dias, a gente tá fazendo um movimento de troca de marmita É isso que eu ia falar lá, pra você falar. lá no Charco, porque o Tuca e o Pedro falaram, ah, vamos trocar marmita com o pessoal um restaurante, e aí postaram, e aí outro quis trocar, e aí e é tão legal, né, nesse momento, tipo, de poder, sabe? A gente faz muito isso nos restaurantes, né? Vai uma pessoa lá, uma pessoa muito amiga, uma pessoa da confeitaria, da gastronomia, tu quer que a pessoa experimente alguma coisa, tu manda um agrado, qualquer coisa, falou, por que que a gente não faz isso agora, né? De trocar todo mundo na mesma, né? No mesmo barco. E aí eles começaram com isso, aí teve a troca com o Evai, que foi com a Bianca, que ela mandou o sorvete de pipoca, e tu acredita que a gente foi em janeiro, acho que a gente testou um sorvete de pipoca, ficou horroroso. E aí ficou horrível, e daí a gente meio que desistiu da ideia, foi só tipo uma ideia, vamos fazer um sorvete de pipoca, sabe? Quem sabe a gente faz a sobremesa. E aí a gente fez sorvete, não ficou bom, aí ninguém se animou e não. Depois outra hora a gente faz outra coisa. E aí eles mandaram o sorvete de pipoca e eu falei, gente, que legal isso, né? Porque a gente não teve essa ideia, mas tipo, a gente também tentou isso, eu nem tinha visto que eles estavam fazendo. E eles não deviam saber também que a gente testou. E aí eu até brinquei com a Bianca, eu falei, que me perguntaram, né? Ai, me manda a receita. Eu falei, mas não é minha, né? Mas eu também quero a receita, porque, tipo assim, a minha receita não foi boa. Enfim, então é isso. Acho que não precisa copiar, mas se inspirar nas pessoas que conseguem fazer as coisas como tu gostaria de fazer, né? E ela, E... inclusive, ela compartilhou a receita, né? Eu vi nos Aham, stories aham, dela, eu falei, aham. olha a receita, a receita. Não, foi super Sim. legal. Aham. Não, muito incrível. Eu quero ver se tem alguma pergunta aqui da galera. Nath, o que você diria para você mesma no incidente, acho que no início, né, da tua carreira, e que conselhos você daria para quem está começando agora? No incidente, talvez eu sofri um acidente no começo da minha carreira. Será que é isso? Mas Será? deve ser no começo, talvez. É. É que eu tive uma queimadura de 40% do corpo. Como assim? Quando eu estava no meu primeiro emprego na faculdade e uma fritadeira virou em cima de mim. Uhum. E aí Bom, eu fiquei 40. Ah, é que nem pegar onda. Tipo, às vezes a gente tá surfando e você toma um caldo, é, praticamente você, meu, não vou mais entrar. E você vai e volta a surfar. Você voltou é. para cozinhar. No início mesmo ela mandou aqui. E o Ah, que eu diria? é. Que conselho Ai, você daria? bom, na verdade eu daria um conselho pessoal, não como profissional, né? Porque tu nunca eu acho que a gente muda muito, né? Então, eu não sou a mesma pessoa que eu era há 10 anos atrás, acho que poucas pessoas podem dizer que são as mesmas, né? Não sei se alguém pode dizer. E a gente cresce muito, muda muito, e eu diria pra mim assim, seja menos estressada, porque eu era muito estressada, muito irritada, e eu tenho não um problema, mas eu falo que é uma qualidade, um defeito de perfeccionismo no trabalho. Só que isso pode ser um problema se tu não souber usar da melhor forma possível. Isso te deixa estressado, porque tu acha que as pessoas não. Porque ninguém consegue fazer igual tu gostaria que fizesse, então tu vai lá e faz. Tem muito disso. E aí acaba que tu se sobrecarrega, fica estressado, aí tu não confia nas pessoas, e aí tu quer pegar tudo pra ti. Então, assim, eu era muito assim no começo da minha carreira, sabe? Eu achava que eu tinha que fazer tudo e que só eu conseguia fazer mas isso bem no comecinho mesmo, como tipo saindo da universidade assim, achava que eu era insubstituível, só que eu não sabia fazer nada, sabe? Não tinha experiência nenhuma, tanto que um dia um cozinheiro me falou assim, viu, se tu acha que tu é insubstituível, ninguém é substituível, aquilo é um tapa na cara, né? Eu falei, opa. Aí eu falei, que bom, né? Mas eu acho que se eu tivesse falado alguma coisa seria isso, sabe? Porque mas depois, logo, eu fui mudando, assim, minha visão ainda. Fui entendendo, sabe? É um processo. Porque tem esse negócio dessa profissão muito do ego, né?
E de tipo, eu sou melhor porque o outro fulano não sabe fazer não sei o quê. E eu detesto isso. Eu Eu acho também. que é o que eu tava falando. Cada pessoa é uma pessoa. Então, assim, não adianta eu querer que a pessoa seja igual a mim ou eu ser igual a pessoa. E eu detesto essas coisas que as pessoas ficam, sabe, se julgando em vez de se ajudar. Então, só que é uma profissão assim, e aí às vezes tu é ensinado a ser assim sem perceber. E aí tu acaba sendo assim também porque às vezes as pessoas que trabalharam contigo te incentivaram a ser assim, sei lá. Só tô refletindo aqui sobre por que às vezes a gente fica assim, né? E aí, no fim das contas, eu acho que é isso, ter o pé no chão e ter humildade, sabe? Eu sempre achei, e vou continuar achando, isso eu tenho certeza, de que dá para aprender mais, sabe? Não achar que sabe o suficiente. Então, isso é uma melhor coisa que eu diria para mim mesma, assim, tipo, tu sempre vai poder aprender mais, não acho que tu já sabe tudo. Não, cara, eu tô parada assim, aí falo, meu, não tem mais nada para inventar no mundo, de maneira geral, não na confeitaria. Aham. Aí, sei lá, vem alguém e cria um aspirador que anda sozinho pela casa. Eu falo, cara, que coisa genial. E eu achando que não dava para criar mais nada, sabe? Assim, essas coisas Sim, besta. sim, Eu sim, sempre sim. me pego pensando. Então, por Aham. isso que eu acho que assim, a gente nunca vai saber nada, nem na confeitaria, nem na cozinha, nem em lugar nenhum. E por isso Sim, que essa troca ela é tão importante, essencial. sim. Ah, travou. Voltei. Aham. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, porque acho que a gente já vai bater 1 hora. Já? Parece que não, né? O Thiago falou, você me falou uma coisa na época da Sucre, que eu ficava perguntando sempre onde era melhor, qual chefe era melhor, e você super abriu minha cabeça na época em relação a isso. Ah, e o que que eu falei? Eu não lembro. Mas devo ter falado sobre isso. É porque. Deve ter falado algo Mas é legal. isso, porque o que é melhor pra mim não é melhor pra ti, às vezes, né? Então, opiniões. Ele falou aqui que cada um tem um estilo. Uhum. E acho que a última pergunta é como tem sido a rotina nessa quarentena? Vocês reduziram o cardápio para reduzir fornecedor, contato com pessoas? Uhum, do Charco. A gente fez um menu especial porque alguns pratos não poderiam sair. A gente está fazendo só delivery, takeaway. As pessoas podem ligar, pedir, ir lá na porta do Charco retirar, ou delivery pelo aplicativo do Rappi. E a gente reduziu o cardápio porque a maioria das coisas a gente não conseguiria fornecer na mesma qualidade que a gente queria em casa, sabe? Porque são coisas muito perecíveis, muito delicadas que teria que ser comido na hora e não 20 minutos depois, entendeu? Então a gente adaptou com os pratos que a gente tinha e alguns ficaram os mesmos, outros a gente refez para poder fazer um delivery. E aí, qual que mais estava perguntando? Como que tá a rotina dos fornecedores? Sim, a gente diminuiu o pedido completamente, né? Coisas que a gente não usa também, porque saiu, que não tá no cardápio. A gente fez um estoque com as coisas que a gente já tinha, o que poderia ficar, tá? Que a gente pode usar, a gente tá usando para não ter perda. E eu acho que é isso. Os fornecedores, assim, pouquíssimos, né? Estão trabalhando e estão entregando. E a gente está tentando um malabarismo, assim, fazer o máximo que dá com o que tem. Porque acho que tá todo mundo fazendo isso, né? Então, É. enfim. E é isso.